Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre livros, claro, sobre o que mais poderíamos falar. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, nem toda quinta-feira. Toda terça-feira, toda quinta, quase toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rony. Vamos falar sobre livros, Cora? Vamos. Então vamos falar sobre livros eletrônicos, sobre livros didáticos e sobre livros que duram. Vem. Cora Rony, então agora em São Paulo, no ensino público, é só livro digital. Seria... Quase. Se não fosse uma gritaria louca. Quase. Olha, eu primeiro vou dar um alô para todo mundo, porque eu estava viajando, faltei. Faltou o último programa. Faltei, porque foi o meu aniversário e eu fui comemorar com a minha turma americana, meu filho e a minha nora, e mais os meus netos, que moram em San Diego, e peço desculpas, mas já estou aqui. Mas enquanto isso, eu estava lá acompanhando o noticiário. Porque a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Infelizmente. Aí você chega lá e você é surpreendida com a notícia de que o governador de São Paulo suspendeu a parte dele dos livros didáticos. Do Programa Nacional do Livro Didático, que o MEC, o Ministério da Educação, distribui para os estados. Exatamente. Livros gratuitamente para que os estados possam usar tanto no ensino fundamental 1, 2, quanto no ensino médio, né? 10 milhões e blau de livros só para São Paulo. E ele queria botar tudo no digital. Ele voltou atrás. Claro. Ele diz agora que houve uma falta de compreensão, não houve falta de compreensão. Ele falou isso claramente. Depois eles vieram com papo, não, as escolas que quiserem podem imprimir para os alunos. Tipo, que impressoras são essas que as escolas têm? Olha a quantidade de coisa para imprimir. E foi papel solto, né? A gente, qualquer um de nós que lê, que mexe com material impresso, que sabe o que é um livro, sabe que essa história de imprimir não dá certo. Agora o Tarcísio já veio com o papo de que os livros vão ser impressos encadernados, ou seja... Ele continua não entendendo do que a gente está falando, né? Mas ele transformou em livro o troço de transformou novo, em livro. Mas olha, pode ser que na cabeça torta dele esteja aquelas encadernações de casa de xerox. Com espiral. Com espiral. Cora, veja... O problema é o seguinte, voltou a ser livro, voltou a ser impresso, mesmo que seja uma cara de apostila, mesmo que seja... E o governo de São Paulo decidiu arcar com uma conta que o governo federal pagaria. Devem estar com muito dinheiro, deve estar tranquila a coisa, tá tudo certo. Agora, eu acho que vale a pena a gente ter uma conversa sobre isso, porque, por absurda que seja a decisão do governo Tarcísio, num rompante, eu tenho a impressão que houve uma certa má vontade com a ideia do livro digital, que, embora não seja talvez recomendada que essa transição seja feita de sopetão, eu acho que existe um debate para ser tido a respeito do modelo de livro didático, da ideia de digitalização de livro, e a maneira como se faz ensino, tudo mais. Quer dizer, eu acho que tem uma conversa mais complexa para a gente ter sobre isso, sabe? Acho que sim também. E deixa eu te falar de algumas coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, você não faz esse troço em agosto para o ano que vem, como o governo Tarcísio queria fazer. É um troço que você precisa botar um bando de gente numa sala e estudar como é que foi feito em outros lugares. Tem questões como, por exemplo, a Suécia é um país que chegou a adotar livro digital para a escola, voltou atrás. Tem que ir lá descobrir por que eles adotaram,
o que eles acham que deu errado para eles voltarem atrás. Tem muita coisa aí para estudar. Agora, tudo isso posto, tem uma outra questão que é equipamento para as crianças. As crianças vão ter equipamento digital para ler livro eletrônico? Essa é uma questão que não é uma questão irrelevante. Eles responderam da forma mais bizarra. Ah, não, a gente vai pegar os equipamentos da Receita Federal, da alfândega e... Tá, tudo bem, você combinou com a Receita? Exatamente, combinaram com os russos. Sabem que equipamentos são esses? Não, pois é, e você vai ter... Você vai, imagina, distribuir um bundle de equipamento que cada um vai ter um equipamento diferente, com uma tela de um tamanho diferente, com fabricantes diferentes. Como é que você vai dar suporte técnico para isso, né? Olha, essa é uma das ideias de Jerico, mais de Jerico dos últimos tempos. Tipo, eu não sou contra distribuir equipamento eletrônico ou digital para crianças de escola pública, não. Acho que é bastante decente a ideia, acho que é bastante razoável a ideia, mas você tem que ter algum tipo de uniformização, porque esses equipamentos vão dar defeito. Você tem que ter um contrato para consertar, para trocar tela que arranha. Quer dizer, como é que a criança tem que ter esse equipamento até o final? Como é que você oferece internet para essas crianças? Elas vão ter internet na escola? E é lá que elas vão fazer a atualização? Porque nem sempre tem internet em casa, né? Também nem sempre tem internet na escola. Não, eu sei disso, mas tem que ter. Se você vai digitalizar, tem que ter. Olha aqui, é tão absurdo por todos os lados, porque o que me irrita muito nisso é o seguinte, é que cada vez que uma besta quadrada dá uma declaração dessas e propõe uma ação precipitada dessas, atrasa a discussão em não sei quanto tempo, porque... É claro. Porque você cria uma predisposição contra. Porque é tão absurdo, é tão estapafúrdio, que todo mundo grita, não, livro digital não. Agora... É o grito que você tem que ter quando a questão se impõe como foi imposta, mas não é. Agora, deixa eu te falar uma coisa que... Eu tive duas experiências de educação nos Estados Unidos que eu acho que vale abordar, porque as duas foram no Vale do Silício. Que, no Ninho da Égua. Exatamente. Um já adulto, já nesse século, em pós-graduação na Universidade de Stanford. Agora, outra, na minha adolescência, década de 1980, no ensino médio, no antigo segundo grau, hoje ensino médio, os americanos chamam de high school, né? E a minha escola lá era uma escola pública, a escola pública de Palo Alto, tudo mais, tal. Tem 2 high schools públicos em Palo Alto, e quase todas as crianças, tipo, os filhos do Steve Jobs iam para a escola pública. Hoje tem uma turma que bota em escola particular, mas naquela época, nos 80, não existia isso, não. E mesmo hoje não é muito comum. Tem uma turma, principalmente os estrangeiros gostam de escola particular, mas o americano tem uma cultura de escola pública. É isso, os filhos do Steve Jobs estudavam na escola pública. E não passava na cabeça dele que fosse diferente. Até porque as escolas públicas de Palo Alto são de um nível elevadíssimo, são muito... Mas o ponto que eu queria chegar é, o colégio, no meu segundo grau, o colégio dava os livros didáticos. Mas o interessante é o seguinte, a maneira como é que eles pensavam, escola pública tem que fornecer um material didático, parte desse princípio, como acontece aqui no Brasil. Mas o interessante é o seguinte, Cora, eram os livros grossos, de papel pesado, capas duras, e você assinava como aluno um termo de responsabilidade que você devolvia aquele livro... Eu tive essa experiência também. Que você devolvia o livro no final do ano e outro adolescente no ano seguinte ia pegar aquele livro. Exatamente. Quer dizer, não tinha a ideia de que o livro fosse descartável. E a gente trabalha no Brasil com uma ideia de livro didático que é um livro descartável, que é um livro que você joga fora no final do ano. E isso não faz nenhum sentido. Porque, veja, eu estudava meu livro de álgebra, por exemplo. Ele parava em cálculo integral. Quem inventou cálculo integral foi Isaac Newton. Não mudou. Não. Olha, eu tive essa exata experiência em 1967. 67. Quando eu
cursei um ano, quando meu pai foi ensinar na Universidade da Flórida, eu fiz o 8th grade. É o Junior High, né? É o último ano do Junior High. E aí foi exatamente isso. Nós recebemos livros didáticos que eram livros de um luxo que eu nunca tinha visto antes. Né? Estamos falando em 67, que era livro impresso no Brasil. Não tinha nada que se comparasse com aquilo no Brasil, com aquela capa dura de couro, acho que era couro vegetal, mas enfim, era couro, mas incrivelmente bem encadernados, em cores. Excelentes textos. Eu fiquei arrasada, te confesso, quando eu tive que devolver. Eu já era uma acumuladora de livros naquela altura, né? Mas a gente teve que assinar. E a gente tinha que tomar o máximo de cuidado com o livro para não amassar, não molhar, enfim. Isso ensinava também as pessoas um cuidado com o livro, sabe? É verdade. Não era só que um livro pode passar de uma geração para outra, é que você cuida do que você passa para a geração seguinte. Porque, essencialmente, essa ideia, por trás da indústria do livro didático, principalmente aqui no Brasil, tem uma coisa de que você, de 3 em 3, 4 em 4 anos, você tem que alterar alguma coisa no livro, aí você passa para aprovação no MEC, tudo mais, e você faz aquelas alterações, e o objetivo é que o livro não dure para o ano seguinte. E isso tem que ser, de alguma forma, combatido, e esse combate tem que acontecer a partir do MEC. E nesse sentido, a lógica, eu não estou dizendo que implementar livro digital de um ano para outro, sem nenhum tipo de estudo técnico, seja uma boa ideia, porque não é. Mas a lógica de o governo pagar uma licença pequena para livro digital, que você simplesmente renove de ano em ano, certamente isso é uma coisa que custa muito menos ao Estado do que você ficar pagando pelo livro didático. Porque é uma indústria que serve essencialmente para ficar arrancando dinheiro do Ministério da Educação, para ficar arrancando dinheiro dos pais nas escolas particulares. E eles produzem livros que são propositalmente livros que não são feitos para durar, com aquelas capas de brochura, com aquelas coisas assim. Cora, isso não faz sentido. Isso tem, quer dizer, argumenta-se também, e é verdade, que os editores estão super dependentes desse PLND, porque isso sustenta, de uma certa maneira, toda a operação do livro no Brasil. Mas eu discordo disso. Eu acho que esse descarte de livro é péssimo. Você encontra outras maneiras de subsidiar a indústria. Se chegamos à conclusão de que precisamos subsidiar a indústria do livro, podemos chegar a essa conclusão. Aí você encontra uma maneira de subsidiar. Se você subsidia a indústria do automóvel... Não, eu acho perfeitamente razoável a ideia mas de... eu discordo muito desse desperdício, sabe? E eu discordo da lição que isso passa para as crianças de que livro é uma coisa para jogar fora. Que livro é um troço descartável. Agora, deixa eu te falar da coisa do livro didático quando eu estava na universidade, em Stanford. Novamente, livros muito bem acabados, mas você tinha que comprar o livro. Aí era uma coisa... Agora, na livraria da universidade, que tinha todos os livros de todos os cursos, e você ia lá e são livros... Tinha livro... O curso que eu fiz na universidade, na faculdade de Direito, eu fiz 2 cursos. Um que não tinha livro, que era um curso do Larry Lessig, sobre... um gênio. Que agora está em Harvard, mas era uma coisa sobre direito digital e tudo mais. E o outro curso que eu fiz foi um curso sobre a primeira emenda. Apenas sobre a primeira emenda, que é a coisa da liberdade de... E com foco na liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que não é o único, é um dos focos da primeira emenda. E esse era um livro super luxuoso, que era um livro de $150. Os livros eram muito caros, né? Não, muito caro o livro. Claro que $150 para um americano não é a mesma coisa que $150 para um brasileiro, mas ainda assim, agora, o argumento que eles usavam na escola de direito é o seguinte: não, mas
esse é um livro que você, sendo advogado, porque ele não é um livro não é um livro didático. Ele é um livro referência. de jurisprudência. Então, o argumento que são todos os principais casos que foram levados à Suprema Corte relacionados à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, comentados. Aí tem o caso inteiro, tem os votos de cada um dos ministros, dos juízes da Suprema Corte, né? E aí comentários de juristas sobre o voto, qual é o impacto, isso e aquilo. Quer dizer, o argumento que eles usam é: isso aqui é um livro que você vai ter na estante do seu escritório de advocacia, porque... Agora, na livraria, que tem todos os livros e tudo mais, você, como aluno, também podia botar quaisquer livros à venda. E aí o mesmo livro que você podia comprar novo por $150, você podia comprar usado por uma faixa de $50 a $100, dependendo do estado do livro. Quer dizer, a própria livraria da universidade oferece um sebo em que você... E os alunos têm esse hábito. Alguns livros eles escolhem ficar e outros livros eles põem à venda, ganham o livro todo... A livraria da universidade não ganha dinheiro com essa revenda, né? Eles vão depositando na conta do aluno, que o aluno tem uma conta na livraria da universidade, eles vão depositando o dinheiro que é feito. E aí eles estavam começando com uma discussão que era o seguinte: tem livros que têm de mudar. Não é o caso de um livro sobre jurisprudência da primeira emenda. Isso, os casos que aconteceram já aconteceram. Agora, livro de anatomia, isso é uma discussão que eles estavam tendo lá, da Escola de Medicina. Livro de anatomia não muda todo ano, mas muda com frequência, porque você pega coisa relacionada a cérebro, por exemplo, está se descobrindo muita coisa sobre o funcionamento do cérebro. Olha, livros de saúde, em geral, mudam. Saúde pública, urbanismo certamente muda, tem uma quantidade de ciências que mudam. Agora, tem um outro aspecto nessa coisa do livro em São Paulo, que, aliás, é um aspecto que me preocupa mais do que a burrice perpetrada lá, que é a questão ideológica. Porque é evidente que o que está por trás dessa decisão não é livro impresso ou livro digital. Não queremos os livros do MEC e do PT. Exatamente. Sendo que os livros que serão distribuídos esse ano não são do PT, do MEC e do PT, são os livros do MEC, do bolsonarismo ainda. Quer dizer, primeiro um desconhecimento do processo editorial, né? Não existe o livro do MEC e do PT, né? Não. Quer dizer, até a gente pode dizer que você quer discutir o conteúdo. Você pode ter uma discussão, isso eu acho que é válido, uma discussão entre o Ministério e as secretarias de educação, porque cada secretaria de educação local vai ter suas peculiaridades não ideológicas, mas você ter o mesmo livro didático em Porto Alegre e em Manaus, de alguma maneira me soa complicado. Eu acho que você tem realidades geográficas diferentes, diferentes necessidades, inclusive de conhecimento. Olha, né? eu nem acho em várias áreas. Eu nem acho necessariamente que... Eu acho que o governo brasileiro é centralizado demais. Me soa como simpática a ideia de que as secretarias de educação dos estados deveriam ter a liberdade de selecionar seus livros didáticos, mas elas têm. Tanto que a Secretaria de Educação do governo do estado de São Paulo está dizendo: não, a gente vai escolher os nossos. Você tem as diretrizes do MEC, que são diretrizes bastante razoáveis e que são amplas o suficiente para que você possa escolher. Você tem os livros ali que são aprovados. Me parece... A escolha me parece razoável. Eu não acho absurda a ideia do livro digital. Essa coisa, eles lá na universidade ótimo. Em que eu estudei estavam pensando em anatomia, talvez faça sentido você ter uma coisa digital. Primeiro porque as imagens têm melhor qualidade e depois porque aí você vai fazendo upgrade do livro.
conforme o novo conhecimento entra. Mas o livro de direito não é. Eu acho ótimo ter livro digital nas escolas, como um complemento. Porque eu acho que o livro físico, ele ensina mais do que o conteúdo dele. Ele ensina um gesto civilizatório. Porque o conhecimento da humanidade vem sendo transmitido através do livro há centenas de anos, milhares de anos. É mais fácil você encontrar... Você reza no altar do Codex, né? Eu rezo no altar do Codex. Porque Codex é o termo, o técnico que a gente usa para isso que a gente chama de um livro com capa costurada, tudo mais. E eu acho que a familiaridade com esse objeto, a familiaridade com essa forma de transmissão de cultura é necessária e ainda vai ser por vários anos. Porque todo o conhecimento antigo da humanidade, tudo que se escreveu, está em livros. Você não pode, de repente, criar uma geração que não sabe como abrir aquilo, que tem medo, que não sabe o que é um índice, que não sabe procurar uma coisa dentro de um livro. Você pode transmitir por livros digitais o conteúdo do livro. Ok. Mas é mais fácil, muitas vezes, você procurar o conteúdo no livro de papel do que no livro... Procurar, não sei não. Não, mas o mecanismo de busca é muito mas sabe, eficiente. olha aqui, vou te dar como exemplo. É o livro desse programa. É o livro do clima, da Greta Thunberg. Esse livro foi feito para jovens, embora eu recomende aos adultos também. Você vai encontrar coisas aqui, chuva no Sahel. Você, de repente, encontra coisas aqui que você não vai encontrar se você for numa busca digital. Se você não estiver pensando necessariamente... A coisa do, como é que fala? Browsing? Browsing. Como é que fala em português? Folhear. Que pergunta estúpida, muito obrigado. Folhear, o folhear de forma não direcionada. Exatamente, isso te traz um conhecimento. Você, às vezes, não precisa ler o livro inteiro, você folheou um livro e você sabe o conteúdo dele, você sabe que esse assunto está dentro de um livro. Digamos, descobrimos que chuva no Sahel está dentro desse livro. Você não sabe o que é Sahel, você não sabe... Você não procuraria aqui. Você não procuraria. Quando o teu olho bate aqui, você imediatamente diz, isso é um assunto. Quer dizer, quando você ouve falar em chuva no Sahel na televisão, você sabe que isso está aqui, você vai procurar aqui. Quer dizer, há uma forma difusa de conhecimento num livro físico que você não tem no livro digital. O livro digital é muito bom para quem já sabe ler, para quem sabe procurar, para quem está buscando determinados tópicos. Mas esse conhecimento abrangente que você pega abrindo um livro, isso você só consegue com o livro. E olha, esse eu ainda não encontrei substituição. Realmente não, eu uso o computador. Meu Deus do céu, já nem vou dizer desde quando, porque pega mal. Eu acho que eu trouxe aqui uma vez, lembra aquele livro digital que era um produto enorme, bizarro? Então, eu não tenho nenhum preconceito contra... Não, e nós dois somos leitores de Kindle, né? Eu leio nós lemos Kindle. muito em Kindle, né? Agora, esse é o típico livro que, você vai ler no Kindle, vai, mas a experiência que você tem aqui é incomparavelmente melhor e mais profunda. Cora, eu fiz a brincadeira, você reza no altar do Codex com um evidente tom de ironia, mas eu não tenho do que discordar de nenhum dos seus argumentos. Você está certo. Né? Então, é preciso que a pessoa seja muito tosca para propor isso. É preciso não saber o que é um livro, é preciso não saber o que é didática, é preciso não saber o que é ensino, é preciso não saber o que é cultura e civilização para fazer uma proposta dessa. O que talvez não seja surpreendente vindo de alguém que pareceu querer se distanciar do bolsonarismo, mas nas últimas semanas se reaproximou com toda a estupidez e virulência, né, na coisa de dar apoio ao massacre da polícia. Alguém que saiu do bolsonarismo, o que você quer?
Porque, olha, você entrar no bolsonarismo não é por acaso. Não, tem gente que saiu rápido. Tem gente que em momento algum saiu. É. Clara, Greta Thunberg. Então, olha aqui. É um livrão. Pois é, o comentário que eu estava fazendo para você é o seguinte. Essa moça, acho que já deve ter escrito mais páginas num único livro do que eu em todos os 8 livros que eu escrevi. Não, ela não escreveu esse livro. Tá bom. Ela organizou esse livro. Fico mais aliviado. É. E é uma coisa que todos nós precisamos e ela fez. Ela faz introduções aos vários temas e são sempre as introduções que a gente imagina muito ativistas, mas olha, muito centradas. E aí vem um imenso painel deve ter, sei lá, uma centena de colaboradores aqui. Cada tema é discutido, escrito por especialistas da área. Então, você vai abrindo ele ao acaso. Mas é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. Na verdade, ele não é nem um livro para você começar a ler do começo ao fim. Ele é um livro para você abrir e ler tópicos. E os tópicos são curtos, sabe? Aqui, por exemplo, tem um tópico porque eu andei pensando muito nisso quando eu estive agora nos Estados Unidos, que é o custo do consumismo. Então, você abre aqui, isso foi escrito por uma moça chamada Annie Laurie, e olha, você leva o quê? 3 minutos para ler isso aqui. Aí você tem um outro do Mike Berners-Lee, Como Não Comprar. De novo, 3 minutos de leitura, os tópicos muito bem espaçados, é muito didático, muito abrangente. Então você percebe que a questão do clima não é uma questão de um problema ou outro problema, é um coletivo de problemas, é uma teia de problemas. E eu sinto dizer, não é um livro otimista, porque não pode ser. Porque não há nenhum desses temas em que a gente tenha qualquer motivo para celebrar ou para ter otimismo. Mas o livro está extraordinariamente bem feito, os tópicos são muito, muito interessantes. Olha, o mito da reciclagem, tá vendo? São coisas muito boas de se ler e eu acho que é um livro que dá muito o que pensar. Você sabe, porque de repente o que a gente faz, uma pessoa, 2, não é muita diferença, mas se a gente começar a pensar um pouco mais no que a gente está fazendo, a gente consegue mudar alguma coisinha. Se a gente tiver essa consciência para pressionar os legisladores, para tentar influir de alguma maneira, é muito importante. A gente tem que saber o que está acontecendo, em última instância. Eu quero dar esse livro de presente para o meu enteado, que fez aniversário agora. Fez 13 anos. É um excelente presente. Acho que ele vai gostar. É um excelente presente. Eu recomendo muito para jovens dessa idade. Que é super interessado nesse tipo de coisa. Esse exemplar aqui vai direto para a mão dos meus netos, né? Uhum. De quem eu, aliás, eu costumo cobrar. E aí, leu? Mas é muito importante, sabe? É aquele livro que se ficar solto em cima da mesa, vai ter aquele momento em que alguém vai pegar, vai ler um capítulo, vai ler outro. E é fundamental. E tem bons gráficos, extremamente caprichada a edição. Que bacana. Companhia das Letras. Companhia das Letras, muito boa tradução. Olha, vamos louvar o tradutor, porque... Às vezes esses livros... Cláudio Alves Marcondes, está vendo? Um único tradutor. Um único tradutor, impressionante, né? É. Livro desse tamanho, em geral, a gente já pega com 2 ou 3 tradutores. Mas está muito bem traduzido, viu? Muito bem editado. E, olha, assusta pelo tamanho e pelo peso, mas é um livro muito fácil de ler, porque não é um livro para ler de ponta a ponta. Sensacional. Sensacional. Uma verdadeira enciclopédia. Clara, quinta-feira a gente está junto. Você Sim. não vai fazer outra viagem não, né? Não pretendo fazer anos antes do ano que vem. Então tá bom. Até quinta-feira.